orar, porque Deus é bom. Pessoal, eu lembro de deixar uma ponta solta para vocês na aula passada. Por quê? Porque na aula passada eu falei um pouco sobre o Reino Unido, disse para vocês que eu ia explicar por que era chamado de Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, e passei, né, no sentido e acabei esquecendo. A voz da robô, tia. Minha voz? Uhum. Será que não é o seu bichinho, não? Deve ser. Você sai e entra de novo. Aí melhora. Eu. Né? Gente, por que é chamado de Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves? É porque Algarves, eu esqueci até de falar para vocês o que era. Algarves é uma região de Portugal, tá? Só que é uma região que fica na parte sul de Portugal, fica no extremo sul, e ela é banhada pelo mar Mediterrâneo, né? Então ali, essa região de Algarves é muito conhecida, tem uns resorts ali muito bonitos, é uma vila... aliás, não é bem uma vila, é uma região que tem muitas vilas de pescadores, né? E ele é banhado, então, ali também, a região, pelo Oceano Atlântico também, sabe? Então, essa parte que é típica aí, que é do lado ocidental, né? Fica no lado, então, que a gente chama de costa atlântica, né? Que é o lado do oeste, é considerado o lado ocidental. Por isso que é chamado justamente Algarves, porque Algarves, na língua árabe, significa oeste, ou seja, lado ocidental, certo? Então, é isso. Algarves faz parte, é um território parte de Portugal. Por isso que aqui no Brasil ficou conhecido como Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, tá? Aqui a gente vai começar aqui na Revolução Pernambucana. Como a gente falou para vocês na aula passada, a gente viu aí que aconteceram vários problemas relacionados justamente a essa questão de o povo pagar altos impostos e viver uma vida tão miserável, né, passando fome, enquanto que o dinheiro deles servia para custear o exército e custear a nobreza. Então, esse tipo de relacionamento entre a população daqui do Brasil com a nobreza portuguesa gerou um estresse muito grande, principalmente na região da capitania de Pernambuco. Visto que a capitania de Pernambuco era a mais produtiva economicamente, né, no século XVI, XVII, e vindo aí um problema aí no século XVIII e XIX, que foi a queda da produção do açúcar e do café, certo? Então a gente terminou a nossa aula aqui olhando esses problemas, né? Para dar um pouco mais de tempero a toda essa novela, a região passou por um processo muito grande de seca, e essa seca que aconteceu aí em 1816 causou graves problemas aí para a agricultura, e nesse sentido, por conta aí desses problemas que já tinham, e a mais a seca, acentuou aí a fome e a miséria dessa região. Então a gente tem aqui as questões dos problemas sociais envolvendo a falta de administração do governo português, o sofrimento dos colonos em relação aí à seca e a questão do pagamento muito alto de dívidas, e a gente começa a ver então aí os insurgentes, os movimentos rebeldes, que são influenciados pelas ideias iluministas que circulavam nesse tempo, né? E também pela ideia e também, vamos dizer, inspiração trazida aí por outros países que passaram pelos processos de emancipação, como no caso aí a gente viu Estados Unidos e viu o Haiti, né? Então tudo isso aí a gente falou na aula passada. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver a sociedade colonial aqui, né? Lembrando que no finalzinho aqui do texto que a gente acabou de ler, a gente viu que a insurgência aí dos rebeldes não deu muito certo, né? Houve aí um processo de, vamos dizer assim, um corretivo que foi dado aí para os líderes, né, das manifestações, que acabaram sendo mortos, né, e expostos seus corpos aí, né, em praça pública, porque era assim que era acostumado fazer naquela época. E agora a gente vai ver a sociedade colonial. Então eu queria que você pegasse aí o seu livro de história, a gente já está na página 62, estamos aí às beiras de encerrar esse conteúdo, tá? Bom, o que a gente percebeu aqui? A gente percebeu que a monarquia portuguesa, ela se instalou no Rio de Janeiro e várias transformações foram promovidas aí na cidade.
Primeiro por quê? Porque acomodar a família real, junto com todos os integrantes da corte, foi uma tarefa ali bem árdua, certo? Por quê? Porque eles precisavam das melhores casas da cidade, né, para abrigar todos esses moradores. E uma marca sempre era desenhada na entrada dessas casas que eram escolhidas. Esses desenhos significavam que aquela casa tinha que ser desapropriada imediatamente para a acomodação da família real. Então, não era uma coisa assim de acordo, olha, a gente quer comprar a tua casa e tal, não. Vocês têm que desocupar imediatamente essa casa, porque a família real está vindo aí. Né? Então, Dom João, ele costumava passear todos os dias pela cidade do Rio de Janeiro, acompanhado sempre ali por soldados, né, que iam fazendo ali a sua escolta, e ele sempre andava como se ele fosse realmente assim uma celebridade mesmo, que ele era considerado, né, essa celebridade, carro aberto, cumprimentava as pessoas com um tchauzinho, né? Só que quando dava a noite, tinha que acontecer uma cerimônia que era chamada da cerimônia do beijamão, né? Que era uma cerimônia que era feita no Paço de São Cristóvão, né? Que era o paço da cidade, né? O beijamão era muito costumeiro, né, em Portugal, na Espanha, era uma cerimônia que eles haviam herdado aí, né, desde os seus antepassados. Os membros da corte, todos os que estavam ali condecorados, né, na presença do soberano, deveriam fazer toda aquela reverência, aquele cerimonial de abaixar, beijar as costas da mão do rei, né? Então, durante a cerimônia era muito comum, né, que os participantes aí fizessem essa solicitação, né? Por quê? Porque quanto mais você chegasse perto aí da coroa, mais chance você teria também de implementar aí uma nobreza mais próxima do rei, né? Então os membros da corte, eles tinham pouquíssimas opções de lazer, mas com a fundação da Capela Real, que tinha ali no Rio de Janeiro, eles começaram a fazer algumas apresentações de música, né? E essas reuniões também que aconteciam deu abertura para criação de grupos de literatura, né, onde vários textos eram lidos, a Bíblia ela era lida ali, né, e algumas companhias de teatro, né, começaram também ali a fazer as suas apresentações. A partir desse momento a gente começa a ver aqui a fundação das primeiras escolas, né, que geralmente funcionavam na casa dos próprios professores, né, e sempre quem é que podia pagar essas aulas? A família que tinha recursos, né? Então a família que tinha recursos financeiros, ela conseguia pagar aí essas aulas particulares para os seus filhos, né? Então existia uma realidade muito assim contrária ali naquele momento. A educação que era recebida na própria casa, né? Talvez aí dos alunos de família rica ou na casa dos professores que davam as aulas, né? Eles eram contratados para isso. Enquanto isso, a maioria da população brasileira não tinha acesso à leitura, não tinha acesso à alfabetização. Então isso era muito estranho naquela época, certo? As mulheres, por exemplo, na sociedade, poucas mulheres haviam recebido educação escolar, poucas sabiam ler, poucas sabiam escrever, né? Alguns homens ali das camadas mais altas da sociedade sabiam ler, sabiam escrever, mas o populacho, como o pessoal diz, né? O populacho não sabia, e os escravos muito menos. Não se dava nem a oportunidade nem deles pensarem na hipótese de um dia poderem aprender a ler. Então as pessoas mais simples da sociedade, como é que elas se divertiam? Como é que elas aprendiam? Né? Elas faziam caminhadas, né, nos passeios públicos, ou então eles faziam pequenos saraus familiares. O que é um sarau? Um sarau é uma reunião onde as pessoas vão estar ali, talvez em volta da fogueira, talvez reunidos na sala de alguém, de alguma casa. Ali eles vão fazer algumas apresentações, ou de poemas, ou de poesias, ou de literaturas, ou de música, né? Então essas apresentações, elas eram sempre ocorrentes à noite, na casa de alguém, ou no terreiro de alguém, né? No quintal de alguém, com aquela famosa fogueira acesa, né? E essa era a rotina, né, da época. O que tinha muito na cidade, tinha muita pessoa escravizada, era muito comum ver isso na época, né? Sempre os escravos ocupados em seus afazeres, tinha muito mendigo pedindo esmola, né? E tinha sempre muita pessoa indo para as missas, né? As missas feitas nas igrejas católicas, certo? A gente também tem
a representatividade musical aqui, eu inclusive estava falando disso com o pessoal do 7º ano agora há pouco, que eram as rodas de dança, né? Geralmente eles faziam a dança das modinhas, né? Ou a dança dos lundus. A modinha era um estilo musical do período barroco, que é esse período que a gente está vendo aqui é o período barroco, tá? Onde as músicas que eram tocadas dentro dos palácios, né? Eles traziam aí uma certa reverência e tal. Quando era cantado assim fora dos palácios, eles eram um pouco mais alegres, então deixou de ser o que eles chamavam de polca, né? Dentro dos salões era polca, e junto com o populacho, né? Com a população, era chamado de modinha. O lundu era uma dança de origem africana, né? Ela era considerada até bem sensualizada, né? Na época as pessoas não gostavam muito do lundu porque por ter origem assim da África, né? Tinha uns passos, uns gestos de dança bem assim, umas movimentações bem extravagantes, né? E aí o pessoal não gostava muito, mas tinha muito isso aqui também. Era a forma como a população se divertia, né? Aqui já na página 63 a gente consegue ver aí a Revolução Liberal do Porto e a regência de Dom Pedro. Bom, em Portugal, né, tinha uma outra realidade, certo? Começou a haver o descontentamento da população com Dom João VI no Brasil. O povo não queria Dom João VI aqui, né? Nós sabemos que depois que morreu a mãezinha dele, né, a Dona Maria, ele ficou de príncipe regente, ele passou a ser ali o rei, né, o monarca ali do Reino Unido, né? Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Ok. Só que enquanto Dom João VI estava no Brasil, a economia lá em Portugal estava se prejudicando. Por quê? Porque os tratados que foram firmados com os ingleses em 1810, né, precisavam de alguns ajustes, e Dom João VI estava no Brasil, ele não estava nem querendo saber de voltar para Portugal, né? E aí, 10 anos depois, aconteceu uma revolução que foi conhecida como Revolução Liberal ou Revolução do Porto, né? Que foi isso? Esse movimento que aconteceu foi um movimento de interesse econômico, tá certo? E aconteceu assim, os comerciantes portugueses estavam exigindo que o Dom João VI voltasse imediatamente para Portugal, né? Para a resolução ali de várias questões voltadas aí para a área da exportação e da importação comercial em Portugal. Aí, quem estava protestando eram os comerciantes. Os comerciantes queriam de todo jeito que Portugal voltasse. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma revolução, né? Tipo assim, atos de revolta que espalhou rapidamente por toda Portugal, né? E eles encontraram também apoio em diversos setores ali da população. Militares, né? Os padres e os burgueses, que são os mais interessados nisso, né? Que queriam que o comércio fosse mantido liberal, né? Então, enquanto essa bagunça está acontecendo lá em Portugal, no Brasil, Dom João VI está ali de boa, reinando, poderoso, soberano absoluto, né? E ele não queria voltar para Portugal, né? Só que a volta dele para Portugal chegou nos ouvidos ali da corte brasileira, né? E isso daí gerou opiniões, né, diversas. Não, ele não vai. Sim, ele tem que ir. Não, ele não vai. Se ele não for, a economia do Reino Unido vai se movimentar negativamente. Ele tem que ir para resolver. Não, daqui ele não sai. Então ficou assim uma divisão de opiniões, certo? Só que, independentemente do que alguns diziam, né, independentemente da condição da colônia, independentemente da condição da metrópole, o Dom João acaba voltando, né? Só que para ele voltar, ele tem que deixar alguém no lugar dele, não é isso? Então, quando Dom João VI voltou para Portugal, né, o que aconteceu ali? Alguns comerciantes que estavam ali, junto com os burgueses, já agendavam na sua mente, né, alguns privilégios, né, a abertura de portos, o comércio liberal, é isso que eles queriam, né? Só que essa pressão ela foi tão grande, feita aí por parte dos portugueses, que eles começaram a nomear algumas pessoas para ficar no lugar de Dom João VI lá em Portugal, visto que ele não queria responder logo ao chamado de volta. Foi isso que fez ele voltar imediatamente, né? Ele recebeu muita ameaça
dizendo que ele iria perder o trono lá em Portugal se ele não voltasse. Porque um monte de gente já estava levantando ali nomes de pessoas para serem eleitas, para serem colocadas no lugar dele, para tomar decisões por ele se ele não voltasse. Então, ele voltou por isso. Ele voltou porque ele foi ameaçado que se ele não fizesse isso que eles estavam pedindo, de voltar para Portugal para resolver essa bagunça, eles iriam botar uma outra pessoa no lugar dele. Isso iria promover o quê? O rompimento, né, do reinado. Ele iria perder o domínio de Portugal. Então, ele volta e ele deixa Dom Pedro I aqui, Dom Pedro como príncipe regente, agora no lugar do pai, tendo 22 anos. Né? Dom Pedro, com 22 anos, ele não tinha muita experiência, porém ele ficou no lugar do pai, né? Regente, né? Como regente. E aí Dom João VI vai para Portugal, né? Ali ele tenta fazer os acordos necessários para voltar logo para o Brasil, né? Mas o que acontece? Dentro de todo esse panorama que a gente está enxergando aí, em 9 de janeiro de 1822, né, a gente percebe aí que as cortes portuguesas ordenaram o imediato retorno de Dom Pedro a Portugal também, certo? Não bastava só Dom João VI estar em Portugal, eles começaram a dizer, não, Dom Pedro também tem que estar aqui, certo? E aí isso gerou um problema de uma série de especulações e um certo pânico. Porque se já tem Dom Pedro aqui e Dom João VI já está lá, por que necessariamente Dom Pedro precisava voltar? Então eles começaram a fazer pressão, da mesma maneira como fizeram com Dom João VI, para que o filho dele voltasse. Aí, se Dom Pedro voltasse, o que aconteceria? O Brasil ficaria sem alguém de qualificação na regência, né? Então isso não poderia acontecer. Então, como as cortes portuguesas começaram a ordenar o imediato retorno do Dom Pedro para Portugal, a gente tem um fato histórico muito interessante, né, que ficou conhecido como o Dia do Fico, né, no Brasil. Então, tem até muitos lugares que você vai ver aí, né, um discurso imponente, bonito, né, do Dom Pedro falando, né, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, né, diga que estou pronto, diga ao povo que fico, né? É mais ou menos assim, o discurso que dizem que ele disse. Mas... Ei, tia. Oi, diga. Como é o nome daquele negócio que faz numa praça, não sei o que, civil? Que faz uma praça? Quando fica de maior, não faz um negócio, né? Não sei o que, civil? Não sei. Vó? Quando você fica de maior, emancipação? Emancipação civil? Essa aí, né? Não. Emancipação do seu civil. Que quando a gente fica maior, né? Maior de 21 anos, a gente se emancipa, não é isso? Aí a gente fica de maior. Como é que é? Não, é o rapaz, quando fica 18 anos, ele faz 18 anos, ele não tem que fazer Sim, ele tem que se apresentar ao exército, é isso? Isso, se alistar. Tem que se alistar no exército. Meninos, tá chegando. Com 18 anos, no ano que você faz 18 anos, você tem que se alistar. Tem que se alistar no exército, fazer ali o alistamento no exército, viu? É porque os homens emancipam com 18 anos e as mulheres emancipam com 21 anos. Assim, eu ouvi dizer, mas acho que a lei agora mudou. Acho que a lei agora é 18 anos para todo mundo. Na minha época era 21 anos que a mulher emancipava, né? Emancipar é ficar independente, é considerado independente, certo? Então, por isso que a gente fala processo de independência, processo de emancipação. Quando você fica maior de idade, você se emancipa dos seus pais. Não significa que você é dono do seu nariz, né? Porque você pode ter 50 anos morando dentro da casinha do pai e da mãe, comendo do feijãozinho deles, você ainda é dependente. Mas, civilmente falando, né, como cidadão, você pode votar, você é livre para ir e vir, e assim por diante. Tá? Interessante falar disso aqui. Porque Dom Pedro, ele já tinha idade madura, né? Que durante o processo de independência, né? O Dom Pedro ele já tinha idade de maturidade aí para poder exercer a liderança concreta no Brasil, né? Mas como lá em Portugal estavam exigindo que ele voltasse, ele falou, vou não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, mano. Quem é o truta que vai vir aqui me tirar? Eu fico. E aí, esse episódio que aconteceu aí em 1922, né, em 9 de janeiro, ficou conhecido como o Dia do Fico. Né? O Dia do Fico é o dia que Dom Pedro falou, eu não saio daqui, nem que vocês venham me buscar, eu não saio daqui.
Ele disse que não sairia. Guarda aí que ainda vai acontecer mais coisas. Só não sei se a gente vai ver isso ainda. Mas chega uma época que a gente não vai ver. A gente vai ver só até a independência, né? Mas chega uma época que ele volta para Portugal. A gente vai ver provavelmente no 3º bimestre. Tá? Bom, o processo de independência aqui no Brasil teve uma influência muito grande de um carinha chamado José Bonifácio, né? O nome dele era José Bonifácio de Andrade e Silva. Ele defendia a integridade e a indivisibilidade do reino. O que é isso? Que o reino fosse único, certo? Que a demarcação das fronteiras com os países vizinhos fosse definida. Ele definia também a criação dos colégios, universidades. Ele dava também apoio aos agricultores, a incorporação dos indígenas na sociedade, né? E ele era terrivelmente contra o tráfico de escravizados, certo? Ele queria sempre que a escravidão fosse extinta. Ele foi um dos conselheiros que sempre falavam para a abolição da escravidão. Ele era conhecido como um dos abolicionistas dessa época. E outra pessoa importante também para o processo de independência do Brasil foi Dona Leopoldina, a esposa do Dom Pedro, porque ela era grande amiga e grande admiradora do José Bonifácio. Então, ela também contribuiu com as suas ações, com as suas ideias e com a sua influência sobre o marido, né, para que Dom Pedro olhasse para o Brasil com a possibilidade dele ser independente. Então foi bem assim, as orientações de José Bonifácio em parceria com a de Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro, que ajudou ele a tomar decisões favoráveis à emancipação do Brasil. Então, em 7 de setembro daquele ano que ele decidiu ficar no Brasil, ele voltou para São Paulo, né? E ele recebeu uma corte portuguesa que estavam trazendo ali documentos e mensagens pelo correio. Essas mensagens vinham lá de Portugal. José Bonifácio, então, viu essas cartas aí e solicitou o imediato retorno de Dom Pedro, né, para o Rio de Janeiro. Ele mandou, assim, uma mensagem, né, pelo mensageiro, com essas palavras aqui. Senhor, o dado está lançado, e de Portugal não temos nada a esperar senão escravidão e horrores, né? E em outra carta, Dona Leopoldina dizia para ele: só a sua presença, muita energia e rigor para salvar o Brasil da ruína. Então ele estava em São Paulo fazendo ali uma visitação de rotina do trabalho dele, né, das inspeções dele relacionadas ao território brasileiro. E quando ele chega, né, ele tá voltando ali, porque ele recebe essas mensagens, né, ó, só você para dar jeito aqui, volta porque o bagulho tá ficando louco, ó, volta porque o negócio aqui não tá legal. Então, o padre Belchior acompanhava ali, né, a comitiva do Dom Pedro, aí reuniu a guarda e declarou, ó, as cortes portuguesas vão querer nos escravizar e nos perseguir, né? E aí o que aconteceu? O Dom Pedro teve um estalo, ele já estava sendo ali mergulhado nas ideias de independência, ele já estava mergulhado ali nas ideias de vamos nos tornar emancipados. E então ele teve a ideia de separar, né, o Brasil de Portugal. Essa imagem que a gente vê aqui é muito comum, a gente vê muito isso aqui nos quadros, embora a gente tenha uma outra versão dela, né, onde as pessoas costumam dizer que não foi desse jeito aqui que aconteceu, né? Costumam dizer que Dom Pedro não estava nesse cavalinho bonitão, que ele não estava com as suas roupas reais, né? Então, assim, sempre esse quadro que está no Museu Paulista de São Paulo, né, é chamado Independência ou Morte, ele foi pintado por Pedro Américo, ele retrata aí uma suntuosidade, né, uma legibilidade do contexto da independência, dizendo que realmente a independência do Brasil foi algo imponente, mas não foi desse jeito, né? Não vamos quebrar o clima, né? Foi tão bonito ver a independência do Brasil pintada nesse quadro, mas lembrando, desde já não foi assim, né? Mas depois a gente conta, né? Ou então quando eu passar aqui o conteúdo eu explico para vocês. Então a independência do Brasil foi assim. O Dom Pedro recebeu uma ameaça de Portugal dizendo que, assim, dando a entender, na verdade, né, de que o Dom Pedro, se ele não voltasse para Portugal, o Brasil iria voltar a ser colônia, né? Ou seja, o Brasil vai voltar a ser escravo. E isso motivou, ele já estava sendo alimentado e desperto pelos desejos de emancipação que o seu amigo José Bonifácio e sua esposa estavam inserindo sobre eles. E então, o Brasil teve aí o seu processo de independência iniciado pela declaração que ele fez, né? Aquele quadro ali de Pedro Américo, na página 65, diz que ele gritou
independência ou morte às beiras do rio Ipiranga. Ou seja, o que ele estava dizendo? Independência ou morte. Nós vamos nos emancipar ou vamos morrer lutando. Foi isso que ele quis dizer. E aí o Dom Pedro acaba sendo coroado, então, imperador. E então, ele, em vez de ser Pedro, ele passa a ser Dom Pedro I. Ele deixou de ser o Dom Pedro, né? Dom Pedrinho passa a ser Dom Pedro I, dizendo que a sua descendência, né? Ou da sua descendência viriam os próximos imperadores do Brasil. Então, esse processo de independência que aconteceu aqui sem, basicamente, confronto direto, sem morte de pessoas, aconteceu só no Brasil. Em todos os outros países da América Latina, a gente percebe que para manter os interesses, né, de cada país houve morte, houve luta, houve muito sangramento, né? E o Brasil não. O Brasil ele teve a sua independência territorial, né, estabelecendo uma monarquia hereditária como forma de governo e oficialmente declarando aí que está quebradas as relações com Portugal, né? Mas Portugal só aceitou a independência do Brasil mediante o pagamento de uma indenização no valor de 2 milhões de libras. Então, para que o Brasil se separasse de Portugal, essa indenização que foi exigida pela coroa portuguesa, né, fez o Brasil ter que pedir um empréstimo, né? Esse empréstimo aí foi concedido ao Brasil pela Inglaterra, então nós ficamos com esse empréstimo aí de 2 milhões de libras, que era muito dinheiro na época, para a gente poder ter a libertação do Brasil de Portugal. Então a proclamação da independência foi sucedida por várias medidas, né, que foram tomadas, né, para formar essa administração própria, né? Um exército foi organizado, porque a partir de então você está livre de Portugal, você tem que organizar um exército, né? E aí uma Constituição precisou ser organizada. O que é a Constituição? É o conjunto de leis que estabelecem a ordem e a justiça dentro de um país. Eu tenho aqui um exemplar da Constituição do Brasil, né? Eu não sei se você tá vendo aí, né? Olha aí na minha câmera. Ó, tá aqui, ó.